Agora a gente olhando esse vídeo, né? Quantos aí estão empolgados com essa nova fase que a nossa igreja está passando? Dá um glória a Deus aí. Amém. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Estou muito empolgada mesmo. Empolgada é a palavra. Né? Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas, né, no nosso meio, nessa fase, nesse novo tempo. Eu tenho certeza disso no meu coração. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E a minha oração é que essa palavra possa chegar até o teu coração, da mesma forma que chegou até o meu coração, que você seja ministrado nessa noite, que você esteja mesmo com o teu coração aberto, sensível à voz de Deus. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, fala assim: Deus, eu quero te ouvir. Deus, fala comigo nessa noite. Amém? Amém. Eu quero convidar você a abrir um texto comigo, então, que está lá em Josué 1, do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Quem não trouxe Bíblia vai ser projetado aqui também. Você pode acompanhar aqui no telão. Amém? Quem achou diz paz. Amém. Fala assim então: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, gente? Que palavra maravilhosa, né? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo ministre o teu coração de uma maneira poderosa também nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite diante do Senhor. Deus, eu oro, Deus, de uma maneira especial para que nessa noite o Senhor venha com o teu poder e que o Senhor derrame sobre os teus filhos, Deus, o teu poder, a tua coragem, a tua paz. Pai, em nome de Jesus, o teu entendimento, para que a tua palavra entre no coração deles e para que essa palavra, Deus, caia num solo fértil, Pai, e ela venha frutificar e trazer mudança de vida, de mente. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto a Ti. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, então a gente está vivendo num tempo profético. Você concorda comigo? Um tempo profético. Um tempo novo, um novo tempo aqui na igreja, uma nova fase, algo que a gente nunca tinha vivido antes. E como eu falei, eu estou empolgada. E eu creio que você também está, amém? Você está empolgado comigo nessa, eu sei que você está. São tantas as promessas que a gente tem recebido de Deus, daquilo que Ele vai fazer nesse tempo, né? Nessa nova fase, são tantas as promessas. Tantas as coisas que Deus tem mostrado para nós, tantas vidas que Ele tem mostrado que nós vamos alcançar.
Em nome de Jesus, tantas famílias que Ele tem mostrado que nós vamos alcançar, que serão transformadas, que a paz vai entrar naquele lugar, que aquelas famílias serão curadas, libertas, e eu creio nisso, eu tenho tomado posse de tudo isso que Ele tem me falado. Você toma posse também nessa noite de tudo isso que Ele prometeu, amém? Irmãos, e nós não estamos falando de qualquer paz aqui, né? Nós não estamos falando de qualquer paz. Não é essa paz que o mundo ouve falar, essa paz do mundo. A gente tem falado nessas casas de paz da paz que vem de Deus, da paz que somente Ele pode te dar, da paz que somente Ele pode trazer para a tua família, trazer para o teu interior, somente Ele. É a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. Mas não só a paz, irmãos. Deus, Ele já deu tantas coisas para nós. Quem lê a Bíblia aí? Ninguém não vai levantar a mão, né? Se você lê a Bíblia, você sabe que Deus, Ele já entregou nas tuas mãos muitas coisas. Que Deus já conquistou para você na cruz muitas coisas. Não só a paz. Não só essa paz que excede todo entendimento, mas a cura, a alegria. Deus já conquistou muita coisa para você, a unção que você precisa. Deus já conquistou muitas coisas para você, amém? Para você e para toda a tua casa. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite com você. Sobre aquilo que Deus já conquistou para você. Você crê que aquilo que Deus conquistou para você é o suficiente para que você tenha uma vida feliz? Uma vida abundante? Uma vida acima da média? Sim ou não? Você crê que aquilo que Deus conquistou para você é o suficiente para você viver de uma maneira abundante? Uma vida plena, uma vida completa? Eu creio nisso. Eu creio que eu já tenho em Deus tudo aquilo que eu preciso. Que Ele já conquistou para mim tudo aquilo que eu preciso. Mas a questão, irmãos, não é o que Ele já conquistou para nós. A questão é o que do que Ele já conquistou para nós estamos usufruindo. Nós estamos vivendo. Nós realmente tomamos posse. O que é que Deus conquistou para você que você já tomou posse? E você pode dizer hoje, eu vivo isso, eu sou feliz. Eu e minha casa somos felizes porque nós cremos que Deus já conquistou essa felicidade para nós. E nós tomamos posse e por isso a gente vive feliz. Quantas coisas das tantas que Deus já conquistou para você, não só para você, mas para toda a tua casa, para a tua família, você tem vivido de fato. Eu penso que muitas vezes eu já me vi assim, vivendo uma vida que eu tinha certeza que não era a que Deus tinha para mim. Eu podia estar bem, eu podia estar tudo tranquilo, mas eu sabia no meu coração que tinha muito mais. Eu sabia que Deus tinha enviado o seu filho para morrer por mim, para me dar muito mais do que aquilo que eu estava vivendo. Para que eu fosse muito mais feliz, para que eu tivesse uma vida muito mais abundante da que eu já estava tendo. E a gente precisa entender isso. Deus já conquistou tudo para mim. Deus já conquistou tudo para você. Tudo para você. Quantos aqui querem uma vida abundante? Amém? Eu quero. Deus já conquistou tudo que você precisa para que você tenha essa vida. A questão é, você tem tomado posse. Você tem tomado posse, corrido atrás, agarrado aquilo que Ele já conquistou para você. Irmãos, eu li um dos significados de tomar posse e diz assim, é investir-se num direito. Tomar posse significa investir num direito. Irmãos, a paz, a alegria, a cura, o amor, a libertação, a unção, tudo que você precisa já é seu por direito. Amém? Jesus não precisa morrer de novo. Jesus não precisa derramar o sangue dele de novo na cruz para você conseguir essas coisas. Já é teu por direito. Eu penso que às vezes a gente vive uma vida muito, a gente fala medíocre, né? Porque a gente não entendeu essa verdade. Porque a gente não entendeu que tudo já é nosso por direito. Se a gente para pensar nisso, a gente ia se dar conta e pensar, poxa, eu podia estar vivendo uma vida muito melhor. Eu podia estar usufruindo de tudo que Deus já conquistou para mim. Por que eu não estou fazendo isso? Eu penso que isso é um desperdício, você não concorda comigo? É um desperdício. Você não viver tudo que Deus já conquistou para você é um desperdício. Porque Ele já conquistou tudo. Fala comigo assim, tudo.
Fala assim: Deus já me deu a cura. Deus já me deu liberdade. Deus já me deu unção, autoridade, paz. Lá em Efésios 1:3, a Bíblia fala assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Toda a bênção. Mais uma vez, a gente pode ver nesse trecho da Bíblia que Deus conquistou tudo para nós. Irmãos, não é um pouco. Não são poucas bênçãos. Não são algumas bênçãos. São todas. São todas, meus irmãos. Deus já conquistou todas as bênçãos para você. Mas então por que muitas vezes a gente ainda continua vivendo, né, uma vida que não é abundante, uma vida medíocre muitas vezes, né, sentindo grande carência de bênçãos, sentindo muitas vezes uma profunda falta daquilo que a gente necessita para ser feliz e ter paz? Por que muitas vezes a gente ainda vive assim? Existe uma lei espiritual que a gente precisa entender. E você precisa entender o seguinte: o dar é de Deus, mas o possuir é do homem. O dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Ou seja, cabe a Deus derramar as suas bênçãos sobre nós. Isso Ele já fez. Mas cabe a nós, cabe a você tomar posse dessas bênçãos. Essa é a diferença. E, irmãos, tem uma forma de a gente fazer isso. Tem uma forma de a gente poder tomar posse, correr atrás e agarrar essas bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Você quer saber qual é? Então acompanha comigo aqui. O mesmo texto que a gente abriu. No versículo 2 fala assim: agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se. Tem outras versões que falam levantem-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Irmãos, preparem-se, levantem-se. Levantar, o que é levantar? Levantar é uma ação. Você levantar do teu lugar é uma ação que você faz. Então eu percebo aqui que a primeira coisa que eu preciso fazer para alcançar aquilo que Deus já me deu, é engraçado você pensar assim, mas eu preciso correr atrás daquilo que Ele já me deu, sim, tomar posse. E a primeira coisa que eu vou precisar fazer é levantar. É ter uma ação. É me mexer, é sair da posição que eu costumava estar. Levantar, sair do meu lugar. Todas as coisas que a gente precisa, Ele já nos deu. Já está sobre nós. Mas eu vou precisar sair do meu lugar e ir atrás para alcançar cada uma delas. Cada uma delas. Se você entende que tudo aquilo que Deus já derramou sobre a tua vida é algo grande? Você crê que Ele já derramou tudo o que você precisa? Amém? Então você precisa levantar, sair do teu lugar, fazer algo para que você possa alcançar todas essas bênçãos. Tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Nota, irmãos, nesse texto que a gente leu, que Deus, Ele já tinha falado para o povo de Israel, Deus já tinha falado para Moisés, para Josué, que Ele ia dar a terra prometida para eles. Deus já tinha falado. Deus já estava falando há algum tempo: eu vou dar a terra prometida para vocês. Deus tirou eles do Egito para levar eles até a terra prometida. Deus já tinha dado a terra prometida para eles. Mas, gente, isso não aconteceu num passe de mágicas. Aquele povo chegar até a terra prometida não foi assim. Teve todo um percurso, teve um trajeto, teve todo um percurso a ser percorrido. Teve um espaço de tempo entre o momento em que eles receberam a promessa e o momento em que a promessa se cumpriu. E esse espaço de tempo foi o momento que eles precisaram sair do lugar, levantar, andar, né? Sair da zona de conforto, sair daquela posição que eles já estavam acostumados a estar para alcançar. Esse é o espaço de tempo que também nós temos. Do momento em que Deus dá a promessa para você, do momento em que Ele promete algo, que Ele te dá a promessa, que Ele derrama as bênçãos dEle sobre a tua vida, até a gente alcançar. Então Deus já derramou. Assim como Ele já tinha falado que tinha dado aquela terra para aquele povo. Ele falou: eu dei, eu prometi, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas até eles conseguirem
chegar lá, houve um trajeto, houve um percurso que eles precisaram passar. Para toda a promessa, irmãos, que Deus tem para nós, há também um percurso a ser percorrido para que a gente possa alcançar essas promessas. Lembre disso. Entre receber a promessa e viver ela, existe a responsabilidade de buscar essa promessa. E isso cabe a nós. Lembre disso. Deus dá, mas a nossa parte é possuir. A nossa parte é possuir, é ir atrás, é tomar posse. E, irmãos, são tantas as coisas que a gente pode fazer nesse trajeto, nesse percurso, sim ou não? São tantas as coisas que Deus já tem mostrado para nós que a gente precisa fazer para alcançar a promessa que Ele já nos deu. Quantos receberam pelo menos uma promessa de Deus aqui? Existem coisas que Deus já mostrou para você que você precisa fazer para alcançar essa promessa? Ou Ele falou, eu vou derramar e num passe de mágicas, da noite para o dia, você já vai ter recebido, as coisas já vão acontecer, aquela promessa já vai se cumprir? Não é assim. Nesse percurso, o mesmo do povo lá de Israel, tem coisas que Deus vai mostrar para nós, que nós precisamos fazer. Coisas que nós vamos precisar fazer, outras que nós vamos precisar deixar de fazer. Mas eu tenho certeza que Deus fala com você. Eu tenho certeza que Deus já mostrou para você o que é que você tem que fazer. Irmãos, Deus fala. Às vezes, muitas vezes a gente não faz aquilo que Ele falou. Porque a gente está esperando que Ele, não sei, que Deus venha do céu como uma luz, né? Desenhe para nós. Mas Deus fala. Ele já te mostrou. Eu tenho certeza. Deus já te mostrou como ter a paz na tua casa. Deus já te mostrou como levar a paz para a tua casa. Deus já te mostrou, né? Ele já te mostrou as atitudes que você precisa ter para que a paz chegue na tua casa, para que a tua família seja uma família de paz, para que a tua casa seja uma casa de paz. Deus já te mostrou atitudes que você precisa tomar, posturas que você precisa mudar. Deus já mostrou. Ele já falou no teu coração, eu tenho certeza. A Bíblia, irmãos, não especifica como que Deus falou com Josué. Como foi que Ele falou que ele deveria pegar todo aquele povo, né, e levar para a terra prometida. Deus não falou, a Bíblia não especifica como que Josué tinha que fazer isso, como que ele tinha que pegar aquele povo, depois do líder dele, Moisés, ter morrido. Moisés que estava guiando aquele povo, e a gente sabe que aquele povo não era fácil. Deus não mostrou para Josué, Deus não falou especificamente. Não, a Bíblia não fala como que Ele falou. E é bem provável, irmãos, que Deus tenha falado com ele por meio de uma revelação interior. Ou seja, no coração de Josué, que é como Deus fala com a gente a maioria das vezes. E Josué obedeceu. E às vezes a gente fica esperando, né? Deus falar de uma maneira mais clara, a gente fica esperando um sinal do céu, mas a verdade é que Deus fala. Deus fala para você o que você precisa fazer para alcançar as promessas dele. Deus te mostrou, Deus mostra para nós, assim como Ele mostrou para Josué. Eu sei que Deus tem falado com você e mostrado coisas que você precisa fazer para alcançar as promessas de Deus para a tua vida. Eu sei que Ele tem mostrado. Irmãos, Josué sabia que tinha um caminho a ser percorrido. Ele sabia. Ele ouviu a voz de Deus, ele estava sensível, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele obedeceu. Eu tenho certeza que foi muito desafiador para ele, aquilo que Deus pediu, mas ele obedeceu. Ele estava sensível à voz de Deus, ele ouviu a primeira vez e ele obedeceu. E ele sabia que tinha um percurso a ser percorrido para que todo aquele povo alcançasse a promessa. Todo aquele povo. Não só ele, mas todo o povo de Israel. Irmãos, note também, nesse mesmo versículo que a Bíblia fala assim também, levanta-te, pois, agora. A ordem de Deus para Josué foi essa, levanta-te, pois, agora, ele fala. E a palavra agora fala de tempo, agora. Ou seja, irmãos, não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Deus deixa muito claro para Josué que não tinha mais tempo para perder, até eles alcançar aquela terra prometida. Deus deixa muito claro
Deus tem pressa. Essa é a verdade. Deus tem pressa em fazer com que eu e você, assim como Ele tinha pressa em fazer com que aquele povo alcançasse a promessa, Ele tem pressa de que eu e você, a gente alcance aquilo que Ele tem para nós. A gente tome posse das conquistas que Ele já fez para nós, que Ele já deu para nós. Deus tem pressa em fazer você alcançar a promessa que Ele já te deu, amém? Ele tem pressa. A vontade de Deus, irmãos, não é que a gente fique 40 anos esperando, assim como foi com aquele povo. A vontade de Deus não é que demore para você alcançar aquilo que Ele já conquistou para você, porque Deus morreu para te dar, Deus enviou o Filho dele para morrer no teu lugar, para te dar uma vida abundante. Então não é desejo dele que você demore para alcançar as promessas que Ele já te deu. Não é desejo dele que você demore para alcançar e tomar posse de todas as coisas que Ele já conquistou para você. Você falou aqui que Deus já te deu promessas, já prometeu algo para você, e você sabe, através da Bíblia, todas as coisas que Ele já conquistou para você. Então eu acredito que você também tem pressa. Deus tem pressa. Às vezes a gente se pergunta, por que eu não alcancei ainda? Por que ainda não aconteceu? Gente, Deus tem pressa. Mas tem a nossa parte de possuir, tem a nossa parte de correr atrás, tem a nossa parte de se levantar, de percorrer todo aquele percurso, de andar, de se mover. E Deus está falando assim, é agora. É agora. Toda vez que eu olho para trás, na minha vida, eu vejo o tempo que eu perdi, quando eu não queria nada com nada. Eu fico querendo voltar atrás, irmãos. Porque é muito ruim você perder tempo. Saber que Deus já queria que eu estivesse muito mais longe. Deus já queria estar fazendo. Deus já queria que você tivesse recebido isso que você tanto quer. Mas às vezes a gente atrasa. Então Deus fala assim para Josué, e Ele é muito específico. Eu creio que tudo que está na Bíblia é porque tinha que estar lá. E Ele fala, levante-se agora. Agora, é para hoje. Há um lugar que eu quero que você chegue, que todos nós cheguemos, e nós vamos precisar trabalhar para que isso aconteça. Sair dessa posição que a gente tem estado até hoje. Você sabe as coisas que você precisa fazer, mas pare de adiar. A gente sabe aquilo que a gente precisa fazer para conseguir alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente sabe, eu sei, irmãos, aquilo que eu preciso fazer ainda na minha vida, as atitudes que eu preciso ter, as posturas que eu preciso ter para alcançar aquilo que Deus prometeu para mim. Eu tenho promessas de Deus para minha vida. E eu sei o que Ele já conquistou para mim. Mas eu sei que essa parte agora, esse tempo entre a promessa e o tomar posse e o alcançar a promessa, é a minha parte. E eu preciso me mover, e eu preciso começar a fazer. Eu sei, eu falo por mim, porque muitas vezes Deus já falou para mim coisas que eu precisava fazer. Atitudes que eu precisava tomar dentro da minha casa. E muitas vezes eram coisas simples. Muitas delas eram coisas simples. Mas que eu ia adiando. Gente, Josué foi muito ousado. Porque ele ouviu e ele obedeceu. Ele ouviu e ele obedeceu porque ele entendeu. Deus falou agora. Deus não falou levanta-te amanhã. Ou só levanta-te. Ele falou agora, é para hoje. A gente precisa correr atrás disso. A gente precisa parar de adiar aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Deus não quer que a gente continue vivendo uma vida medíocre, uma vida média, uma vida rasa. Ele tem pressa em fazer com que a gente viva bem. Deus quer que você viva bem, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus tem planos para a tua vida. Deus tem planos em fazer você prosperar. Deus tem planos bons para você, para a tua família. Então o desejo dele e a pressa dele é fazer com que você viva bem. Essa é a vida abundante que Ele tem para você. E Ele deseja isso de todo o coração. Irmãos, é um desperdício, né? Viver uma vida rasa, enquanto Ele já derramou sobre nós tudo que nós precisamos para viver uma vida muito melhor. Outra coisa,
Está lá no versículo 3, no versículo 2, perdão. Fala assim: levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e todo esse povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, eu vos entrego, como havia dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Irmãos, passar o Jordão fala de lugar. E eu creio, irmãos, que há lugares específicos em que nós vamos precisar passar, atravessar, para que a gente alcance aquilo que Deus já nos deu. Tem lugares específicos. Existem lugares específicos e Deus falou muito isso ao meu coração, para mim. Que existem lugares específicos que eu vou precisar passar, atravessar, vencer, para que eu alcance aquilo que Ele já conquistou para mim. Você consegue reconhecer esses lugares na tua vida? Esses lugares específicos que você, talvez Deus já tenha te mostrado, mas que você vai precisar passar, para que você alcance as promessas, para que você alcance tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Às vezes são pecados que você precisa vencer ainda na tua vida. Às vezes são teus medos que você precisa vencer ainda. Quais são esses lugares? Que lugares você precisa atravessar? Que lugares você precisa passar? Irmãos, a gente tem tanta coisa para a gente tomar posse. Tem tanta coisa. Se a gente parar para pensar em tudo aquilo que Deus já conquistou para nós, a gente vai entender, meu Deus, eu podia estar vivendo muito melhor. Tem muita coisa para eu correr atrás ainda, para eu tomar posse, para eu fazer acontecer. Deus já me deu. Deus já deu para você. Você precisa possuir. Mas tem lugares que você vai precisar passar para que você alcance isso. Às vezes, irmãos, o lugar que você vai precisar passar não é tão agradável assim. Não é verdade? O Rio Jordão, ele é descrito como um rio forte e profundo. Irmãos, quem tem medo de água aí? Quem que não sabe nadar? Misericórdia. Vamos ter que ter o projeto social Zoe Natação. Irmãos, o Rio Jordão, ele é descrito como forte e profundo. Agora você imagina aqui comigo. Em quantos eles estavam? Quanta gente tinha lá, não é verdade? Aquele povo lá de Israel. Em quantos eles estavam? Vocês acham, pensando aqui comigo, vocês acham que não tinha 1, 2, 3, 4 que não sabia nadar? Que tinha pavor de água, tinha medo de água? Imagine, irmãos. Na hora que eles chegaram na frente daquele rio, e aí Deus falou assim, vocês vão ter que passar. Quantos de vocês iam correr? Iam se esconder porque tem medo de água? Eu fico pensando, irmãos, que foi um desafio para eles. Para muitos deles, para todos eles. Foi um desafio. Talvez não, esse lugar que eles precisaram passar foi desafiador. Não foi fácil. E talvez o lugar que você precise passar, que Deus já te mostrou, as coisas que você precisa vencer também não sejam fáceis. Também esteja sendo desafiador para você. E eu sei porque foi para mim, é para mim. Muitos dos lugares que eu sei, irmãos, que eu tenho que atravessar, é muito desafiador. É muito desafiador. Às vezes a gente tem medo até de colocar o pezinho assim, né? Eu fico pensando aquele povo, morrendo de medo. Principalmente os que não sabiam nadar. Mas, gente, Deus está com você. Deus está com você. Foi Deus que mostrou. E foi Deus que deu a ordem para aquele povo atravessar o Rio Jordão. E quando Deus mostra para você o lugar que você tem que atravessar, é porque Ele vai estar com você. Amém? Eu sei que muitas vezes as coisas que você precisa vencer na tua vida, os lugares que você precisa passar, atravessar, para chegar lá, podem te amedrontar. Podem te intimidar muitas vezes. Mas Deus está com você. Deus estava com aquele povo. Deus não deixou aquele povo 1 minuto sequer. E Deus está com você. Ele vai passar junto com você. Quando eu olho para trás, irmãos, dos rios que eu já tive que passar na minha vida, eu penso assim, foi só por Deus. Eu tenho certeza que Ele estava comigo lá. Porque se Ele não tivesse, eu teria me afogado. Tenho certeza. E Deus está com você e Ele vai continuar com você. Principalmente no momento em que você decidir obedecer e passar esse rio que Ele tem mostrado para você passar.
foi desafiador. Lá no capítulo 3 de Josué, versículo 3, fala assim: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Esse era o momento que eles iam atravessar o Jordão. E isso foi o que Deus falou: quando vocês virem a arca da aliança, que é a presença de Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. Irmãos, nós vamos precisar atravessar o rio. Nós vamos precisar vencer o obstáculo. A gente vai precisar. E muitas vezes ainda. Mas Ele vai estar guiando o nosso caminho em todo o tempo. Deus vai estar guiando os teus caminhos. Deus vai estar guiando os teus passos. Ele vai estar adiante. É por isso que a gente não precisa ter medo. Muitos, como eu falei aqui, muitos dos lugares que Deus já pediu para eu passar, era de dar medo. Me amedrontava, mas eu tinha certeza que Ele estaria ali comigo. Assim como Ele esteve com esse povo. Ele falou: a minha presença está indo com você. A presença dEle vai com você. Aonde você precisar ir. Seja o rio que for, Deus vai estar com você. Deus te prometeu uma vida abundante, amém? O que é que está impedindo você de viver essa vida? Deus prometeu para você paz. O que é que está impedindo você de viver essa paz? De ter essa paz? Deus prometeu para você uma multidão. O que é que está impedindo de você de alcançar essa multidão? O que é que está impedindo você? Quando a gente se conscientiza dessa vida que Deus tem para nós, que é muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Quando a gente se conscientiza, entende que Deus já conquistou tudo para nós, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida abundante. Irmãos, a gente vai atravessar o rio que precisar atravessar. Amém? A gente vai atravessar. Foi assim com aquele povo. A palavra fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amém? Outra parte, irmãos, do texto fala assim: seja forte e corajoso para possuir a terra. Seja forte e corajoso para possuir a terra. Eu estava lendo hoje, irmãos, na Bíblia do Expositor, é uma Bíblia de estudo, e ela fala que, e a gente pode perceber isso, que Deuteronômio, que é antes de Josué, que é o tempo em que Moisés está guiando o povo, fala mais do deserto. Está falando do deserto. E aí quando passa para Josué, que é quando Josué passa a guiar o povo, a Bíblia fala mais da terra. E aí eu li assim lá que Moisés era um servo no deserto e Josué era um filho na terra. E irmãos, a maioria dos cristãos hoje, infelizmente, se contenta, se satisfaz, né? Se contenta em ser um servo no deserto. Poucos desejam ser filhos na terra. Essa é a verdade. Mesmo que você já esteja no meio do caminho, que você já saiu lá do Egito, eu sei que todos vocês já saíram do Egito, em nome de Jesus. Mesmo que você já tenha saído, abandonado aquela velha vida de pecado, mesmo que você já tenha saído do fundo do poço, mesmo que você já esteja no meio do caminho, que você já esteja vivendo muito melhor do que você vivia antes, ainda não terminou. Ainda não terminou, irmãos. Você precisa alcançar a terra. E é aí que muitos cristãos se acomodam, param no meio do caminho. Muitos se contentam em continuar sendo um servo no deserto, enquanto poderiam se tornar um filho na terra. Quantos cristãos se acomodam, param, olham para trás e pensam assim: poxa, mas eu já mudei muito a minha vida. Eu era muito pior do que eu sou hoje. Mas ainda não terminou. Ainda não terminou. A terra está lá na frente. As conquistas que Deus tem para você estão lá na frente. Você não pode parar. E eu quero desafiar você a não parar. Não se contente com a tua vida como ela está. Não se contente com o teu casamento como ele está. Não se contente com o teu ministério como ele está. As tuas emoções como elas estão. Deus tem muito mais. Deus quer que você chegue até a terra prometida. Irmãos, Deus não tirou o povo do Egito para fazer eles morrer no deserto.
Deus tirou eles do Egito para levar até a terra prometida. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus não quer que em nenhum momento da tua vida você se contente com a tua vida da maneira que ela está. Ele quer que você vá além. Ele quer que você busque mais. Ele quer que você alcance mais. Eu tenho muita coisa, irmãos, eu tenho convicção disso no meu coração. Tem muita coisa ainda para eu alcançar em Deus. Tem muita coisa para mudar na minha vida. Tem muita promessa de Deus que eu ainda tenho que alcançar. Conquistas que eu sei que Ele já me deu, mas eu ainda não consegui tomar posse, não consegui alcançar. Irmãos, eu não vou parar no meio do caminho. A ordem foi essa: seja forte e corajoso para possuir a terra. Não para parar no meio do deserto. Não para ficar aí onde você está, vivendo essa vida do jeito que você está vivendo. Deus tem mais para você, Ele não quer que você pare. Amém? Irmão, se a gente não está ainda, se a gente percebe, olhando para a nossa vida, que a gente não está vivendo as promessas de Deus, se olhando para a nossa vida a gente percebe que ainda tem coisa para alcançar, que ainda tem coisa para mudar, que tem coisas que eu não posso parar e falar assim, não, tá bom assim, não precisa melhorar. Se eu percebo que isso está acontecendo comigo, é porque eu ainda não cheguei. É porque eu ainda não possuí, eu ainda não tomei posse de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Então, irmãos, tem trabalho pela frente. Tem trabalho pela frente. E a gente vai precisar sair do nosso lugar, batalhar e ir atrás dessas conquistas. Porque Deus já deu para você. Deus não olha para nós e vê a gente vivendo a nossa vidinha do jeitinho que tá, tudo tranquilo, e fala assim, foi bem para isso aí que eu enviei meu único filho para morrer no lugar dela, é isso aí. É para viver essa vida mesmo, essa vida mais ou menos. Deus não quer que você viva uma vida mais ou menos. Eu tenho entendido isso de Deus, Ele tem muito mais para mim. Ele não me criou para viver uma vida mais ou menos. Ele não te criou para viver uma vida mais ou menos. Deus tem mais para você, não se contente em ser um servo no deserto. Deus quer que você seja um filho na terra, amém? Outra coisa, irmãos, muito importante, para que a gente seja bem-sucedido em todo esse trajeto. Porque é um trajeto meio longo. E então, o que precisa para a gente ser bem-sucedido, para que a gente vá bem, para que as coisas aconteçam? E o que vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso é a obediência. É a nossa obediência. A Bíblia, nessa Bíblia do expositor que eu falei, ela fala que o êxito de Josué, ou seja, o sucesso dele, dependia da sua obediência a Deus e à palavra. Deus e palavra. Então, irmãos, eu só vejo duas formas da gente ter sucesso em alcançar as promessas de Deus. Duas formas. É obedecendo a Deus, conhecendo a sua palavra e obedecendo. Josué obedeceu. Josué conhecia Deus, Josué conhecia a palavra e ele obedeceu. A obediência, irmãos, é determinante para aquele que deseja tomar posse de tudo que o Senhor já conquistou. Lá no versículo 7 fala assim: tão somente esforça-te e sê muito valente, para cuidares em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas próspero em tudo que fizer. Quantos desejam prosperar em tudo que fizer? Irmãos, a ordem aqui também é muito clara. Se você quer prosperar em todos os teus caminhos, se você quiser prosperar nesse trajeto que você tem para percorrer, até conquistar aquilo que Deus já derramou, aquilo que Deus já conquistou para você, tomar posse daquilo que Ele já conquistou para você, você vai precisar ser obediente. Você vai precisar ter foco. E a Bíblia é muito clara, ela fala assim: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Obediência. E obediência, irmãos, não é aquela que a gente faz mais ou menos aquilo que Deus pediu. Não é a gente até falou na célula dessa semana que a obediência parcial é desobediência. Sabe quando você quer obedecer a Deus, mas você obedece do teu jeito? Eu já fiz isso. Confessar o pecado aí, né? E eu lembro até hoje de duas situações bem específicas ainda. Uma quando Deus pediu para eu fazer algo
E eu fiz, só que eu fiz do meu jeito, né? Fiz do jeitinho que era mais fácil, digamos assim. E outra vez, quando Deus falou para mim fazer, naquele momento, e eu não fiz. Aí depois eu falei, Deus, agora eu vou fazer. Ele falou, agora não precisa. Então a obediência é isso. É na hora certa, é na hora que Ele pede. E é da maneira que Ele pede. Josué foi assim. Irmãos, e o povo de Israel pode perceber isso. Toda vez que aquele povo ouvia, agora falando lá de Moisés, toda vez que aquele povo ouvia a voz de Moisés, porque era uma direção direta de Deus, através da vida de Moisés, toda vez que aquele povo ouvia e obedecia, eles prosperavam e eles aceleravam o negócio, o processo. Eles aceleravam aquele caminho que eles tinham que percorrer. Quanto mais eles obedeciam, mais próximo eles estavam da bênção. Agora, toda vez que eles desobedeciam, que eles preferiam não dar ouvidos, ou obedecer mais ou menos. Eu vou fazer como Moisés falou, né? Eu vou ficar aqui, mas nós vamos dar nosso jeitinho. Eles saíam da bênção, eles deixavam de prosperar e atrasava a bênção. Toda vez. O que é que você está esperando, irmãos? O que você quer para a tua vida? É como eu falei aqui antes, Deus tem pressa em entregar nas tuas mãos aquilo que Ele já conquistou para você. Mas para que isso aconteça, para que você seja bem sucedido nesse trajeto, nesse caminho que você vai ter que percorrer, você vai ter que obedecer. O que é que Deus tem te pedido? O que é que Deus tem mostrado para você fazer? O que Deus tem pedido? O que Ele tem falado com você? A gente vai precisar obedecer, irmãos. Amém? Se a gente quiser fazer o nosso caminho prosperar, se a gente quiser prosperar em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que a gente fizer, eu quero prosperar, eu vou precisar obedecer. Amém? Irmãos, essa é a vida que Deus tem para nós. É uma vida abundante. Eu quero que você lembre disso. Deus, Ele tem planos para a tua vida. Deus, Ele tem planos de fazer você prosperar. Deus, Ele enviou seu Filho para que você tenha uma vida abundante, uma vida boa, uma vida acima da média, e não para que você viva de qualquer jeito, não para que você tenha uma vida mais ou menos. Mas lembre que existe uma parte, que é o tempo entre a promessa, o momento que eu recebo a promessa e o momento que eu conquisto a promessa, em que é a nossa parte. É o momento em que eu vou precisar fazer, o momento em que eu vou precisar possuir, tomar posse de tudo aquilo que Ele já prometeu para mim. Amém, irmãos?